Bom dia, alunos do segundo ano da Escola Estadual Pedro Evangelista Caminha. Vamos iniciar mais uma aula de física, agora para o nosso mês de julho. Nosso conteúdo vai ser esse que está na tela de vocês aí, é as leis da termodinâmica e as máquinas térmicas, certo? O professor Edmilson Borges Moura e a disciplina é física, ok? Muito bem, vamos começar agora a nossa aula. É só escolher aqui a cor da caneta, né? Para que a gente possa iniciar fazendo algumas questões. Mas antes de iniciar as questões, nós vamos primeiro ver uns pontos importantes sobre esse conteúdo, tá bom? Alguns pontos importantes sobre esse conteúdo. Deixa eu encontrar bem aqui a cor da nossa caneta aqui, cor da tinta, botar essa corzinha aqui, um pouco roxa, né? Muito bem, então vamos iniciar. Sobre a termodinâmica, gente, nós temos alguns pontos importantes a frisar aqui nessa aula, tá bom? Para que a gente, quando chegar nas questões, a gente possa entender melhor o conteúdo. Eu separei, fiz o tipo aquilo que é mais importante. E também espero que vocês tenham assistido às aulas do canal Educação e os vídeos que eu postei, para que vocês possam entender melhor, tá bom? Mas vamos aqui lembrar alguns pontos, né? E esses pontos aqui que eu coloquei como importantes, eles vão facilitar a resolução das nossas questões. E essas questões que eu coloquei, gente, é para que vocês copiem no caderno, para que vocês respondam e depois confiram por este vídeo, né? Eu vou colocar elas também impressas lá na plataforma, ok? Também não esqueçam de que essas questões que vocês vão colocar no caderno não precisam ser devolvidas. Essas aqui não, né? Essas aqui é para facilitar, a finalidade delas é facilitar, né, a vida de vocês quando vocês forem fazer a atividade avaliativa. Eu coloquei essas questões parecidas com as que vão estar lá na atividade avaliativa, tá bom? Para que vocês tenham um entendimento, para que vocês possam compreender melhor o nosso conteúdo, tá ok? Então vamos aqui, gente. Primeiro ponto importante, olha, isso aqui diz o seguinte: quando um gás sofre expansão, o trabalho é maior que zero, ou seja, trabalho positivo. Então, quando o gás sofre expansão, o trabalho é maior que zero, trabalho positivo. Isso acontece quando aumenta o volume do gás, tá bom? Quando um gás sofre compressão, quando ele é comprimido, o trabalho é menor que zero, o trabalho é negativo, tem sinal negativo, ou seja, diminui o volume do gás, né? Se não há interação no volume, se não há alteração no volume, desculpe aí, gente, se não há alteração no volume, né? Ou seja, o volume permaneceu constante, nem aumentou nem diminuiu. Se não há alteração no volume, essa transformação é chamada transformação isovolumétrica, né? E não haverá trabalho, quer dizer, o trabalho vai ser igual a zero, não haverá trabalho realizado. Trabalho é representado por essa letrinha grega aqui, né, chamada de tal, beleza? Então, se não há alteração no volume do gás, a transformação é chamada de isovolumétrica e não haverá trabalho realizado, ou seja, trabalho vai ser igual a zero. Outra coisa também, gente, se a temperatura de um gás aumenta, a energia interna também aumenta, tá bom? Então, se a temperatura de um gás aumenta, a energia interna também aumenta. De maneira contrária, se a temperatura diminui, a energia interna também diminui. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui, tá bom? E por fim, se não houver variação de temperatura, a energia interna do gás também se mantém constante. Ou seja, se a temperatura permanecer constante, se não variar, a energia interna também ela vai se manter constante, ok? Nós vimos também aqui nesse conteúdo nosso que nós tínhamos 3 transformações, né, lá no início. Agora temos 4. Surgiu essa adiabática, né? Então nós temos a transformação adiabática, quer dizer o seguinte: quando o sistema está isolado termicamente, isto é, não há troca de calor com o ambiente, ou seja, a quantidade de calor envolvida é zero, tá ok?
Então, quando se falar em transformação adiabática, a quantidade de calor é zero. Q vai ser igual a zero. Então, Q, quando aparecer nas equações aí, significa quantidade de calor. Se disser transformação adiabática, a quantidade de calor é igual a zero. Isto acontece porque o sistema está isolado termicamente, tá ok? Mais umas aqui. Alguns pontos importantes de novo aqui, continuando, né? Primeira lei da termodinâmica. Nós vimos duas leis aí no nosso conteúdo, né? Primeira lei da termodinâmica, quando eu digo nós vimos, é porque entende-se que vocês estão assistindo às aulas, né? As aulas que eu estou postando, as videoaulas, ok? Então, primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica constitui-se no princípio da conservação de energia. Princípio da conservação de energia. Isso significa que o valor da energia de um sistema é constante, não podendo ser criada ou destruída, apenas transformada. A energia não se cria, a energia não se destrói, apenas se transforma de uma modalidade para outra modalidade de energia, tá bom? Isso é o que diz a primeira lei da termodinâmica, é o princípio da conservação de energia. Segunda lei da termodinâmica. O que é que diz a segunda lei da termodinâmica, né? Segunda lei da termodinâmica. Ela afirma a impossibilidade de converter integralmente calor em outra modalidade de energia, tá bom? Então, a segunda lei da termodinâmica, ela afirma a impossibilidade de converter integralmente calor em outra modalidade de energia, ou seja, máquinas térmicas, né, reais, né, sem ser fictícias, reais, em máquinas térmicas reais, a conversão de calor em trabalho não é integral, gente. Todo o calor que é produzido pela queima de combustível, aquele calor ele não se transforma em trabalho, quer dizer, aquilo que vai se utilizar, né, se perde grande parte desse calor, né, principalmente energia térmica, aquece, todos os motores eles aquecem. Então aquele aquecimento nada mais é do que uma perda de energia, né? Se fosse utilizar toda no funcionamento da máquina, os motores seriam mais eficientes, ok? Outro ponto que eu considero importante, que eu separei aqui para vocês, no cálculo do rendimento de uma máquina térmica, olha gente, rendimento de uma máquina térmica, né? No cálculo do rendimento de uma máquina térmica, Q1, quando aparecer Q1, significa a quantidade de calor recebida, né? E Q2 é a quantidade de calor devolvida para a fonte fria. Geralmente essa fonte fria é o próprio ambiente, tá bom? Então, se produz calor na queima de um combustível, parte daquele calor é aproveitado e parte é devolvida para uma fonte fria, né? É desperdiçada, não é isso? Nós temos também no nosso conteúdo aí o ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot, gente? Para que serve? Olha, o ciclo de Carnot ele mede a maior eficiência nas máquinas térmicas, né? Então ele mede a maior eficiência nas máquinas térmicas, tá bom? Então ele está relacionado à eficiência das máquinas térmicas, para que elas tenham o maior rendimento possível, tá ok? No ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas com as fontes Q1, né? As fontes, né? Quente, que a gente chama de Q1, né? Que é a recebida, e fria, que chamamos de quantidade de calor 2, Q2, né? São devidamente proporcionais às respectivas temperaturas absolutas, temperatura 1 e temperatura 2, sempre medidas na escala Kelvin, gente. Olha, nesse conteúdo nosso, termodinâmica, sempre vamos utilizar a temperatura na escala absoluta, escala Kelvin, tá bom? Se vier em Celsius, temos que transformar para Kelvin. Como é que se transforma de Celsius para Kelvin? Basta pegar o valor que está em Celsius e somar com 273, beleza? Então, eu quero que vocês relacionem, sempre que aparecer aqui a quantidade de calor recebida, nós vamos relacionar a temperatura 1. A quantidade de calor devolvida para uma fonte fria, que é 2, nós vamos relacionar a temperatura 2. Vocês vão entender isso aqui quando a gente for fazer as questões que relacionam aí, faz a relação direitinho aí no ciclo de Carnot, beleza? Muito bem, passado aí alguns pontos importantes, agora vamos para nossas questões. Algumas eu coloquei aqui, né?
outras eu peguei no livro didático de vocês, né? Então vamos aí para nossas questões propostas, mês de julho. Essas questões irão ajudar vocês e muito durante a realização da atividade avaliativa, ok? Então é só assistir esse vídeo, ver essas questões, dar uma revisada no conteúdo, com certeza vocês vão tirar 10, tá bom? Se prestarem atenção, tá bom? Então vamos lá. Essa questão aqui, gente, ela está no livro didático de vocês, podem conferir. Lembrando, todas essas questões devem ser passadas para o caderno, tá bom? Então vamos lá. Ela é a questão 1 da página 104 do livro de vocês, gente. Questão 1 da página 104 do livro didático de vocês. E diz assim, olha. Um gás sofre uma transformação isovolumétrica. Transformação isovolumétrica ao receber calor do meio externo. Qual foi o trabalho realizado pelo gás? Olha, isovolumétrica é quando o volume permanece constante, ou seja, não há variação de volume. E o que eu falei lá nos pontos importantes, olha, o trabalho é nulo. Resposta aí, o trabalho é nulo, pois não ocorreu variação de volume. Só existe trabalho realizado em um gás se houver variação de volume, né? Na transformação isovolumétrica, o volume permanece constante, ou seja, inalterado. Nesse caso, o trabalho é nulo, trabalho igual a zero, né? Então, coloque aí a resposta. Trabalho é nulo, pois não ocorreu variação em seu volume. Coloquei até um comentário aqui, ó. Se não há alteração no volume de um gás, não haverá trabalho realizado, tá bom? Então, pode colocar até como resposta, trabalho igual a zero. Pronto. Também é a resposta ideal, porque não houve variação de volume aí nessa questão. Se não há variação de volume, o nome da transformação é isovolumétrica, tá bom? Próxima questão. Essa questão é a questão 8, gente. Eu peguei a questão 8 do livro de vocês, página 106, a letra C. A que nos interessa é a letra C aí, tá bom? Tem A, B e C. Eu peguei a letra C. Questão 8 da página 106, a letra C. Então diz assim: avalie o comportamento de dois mols. Ó, isso aqui vai servir para a gente calcular aqui a energia interna, né? Avalie o comportamento de 2 mols de um gás ideal nos itens descritos a seguir. Considere a constante universal dos gases ideais, esse valor sempre vem, né? Que é 8,3 joules por mol por Kelvin, vezes Kelvin, né? Isso aqui vocês nem se preocupem, né? Peguem apenas o valor aqui, ó, 8,3. Letra C, gente. Qual a energia interna dessa quantidade de gás, caso seja mantido a 110 graus Celsius? Olha, eu falei para vocês que todas as questões que envolvem temperatura, essa temperatura tem que estar em Kelvin. E geralmente os autores, quem vai elaborar as questões, coloca em Celsius, que é para o aluno desatento errar, né? Então sempre em Kelvin, ou seja, vamos pegar 110 graus Celsius e transformar eles para Kelvin. Lembra, gente, não existe grau Kelvin não, apenas Kelvin. Tem grau Celsius, tem graus Fahrenheit, mas na questão de Kelvin só diz assim, tantos Kelvin, não fala a palavra graus, tá bom? Então vamos transformar aqui 110 graus Celsius em Kelvin, beleza? Sempre que uma temperatura estiver em Celsius e você quiser transformá-las para Kelvin, basta somar com 273. Então, temperatura Kelvin vai ser igual a temperatura Celsius mais 273. A temperatura Kelvin vai ser igual. Quem é a temperatura Celsius que veio lá? 110. Então, 110 mais 273. Nós temos aí uma temperatura Kelvin aí de 383 Kelvin. Pronto, vamos usar esse valor aqui. 383 Kelvin. Para se calcular, se você tem número de mols, se você tem a constante universal dos gases ideais, né, que geralmente tem um valor fixo, aí você vai utilizar essa equação. Ó. Energia interna, representada pela letra U, vai ser igual a 3, que esse 3 é fixo, né? Que multiplica N é o número de mols,
que multiplica R. R é a constante universal dos gases ideais, que multiplica T. T é a temperatura em Kelvin. Você multiplica isso aqui tudo e depois divide por 2. Aí você encontra o que você quer. Você encontra a energia interna. Beleza? Vamos lá. Energia interna vai ser igual, ó, o 3 da equação, número de mols 2, né? Tá lá, ó, 2, né? Tá aqui, ó, 2, tá aqui, ó, 2, dá pra ver, né? 2, que multiplica R, quem é R, gente? Ele deu o valor lá, ó. Observe o valor que vem, 8,3, que esse valor é aproximado, aí pode variar um pouquinho aqui, né? Para esse 3 aqui. Que multiplica a temperatura, gente. Temperatura não é 110, temperatura vai ser 383, que é Kelvin. Multiplica isso tudo e divide por 2. Eu multipliquei isso aqui tudo, né? E encontrei 19.073,4. Aí eu vou dividir isso por 2, né? Então, quando eu pego 19.073,4 dividido por 2, eu encontrei 9.536,7. Aqui é a resposta, ó. E a energia interna é medida em joules, né? Só que no livro de vocês a resposta está em forma de notação científica, ou seja, ele pegou essa vírgula que está depois do 6 e passou o 6, passou o 3 e colocou ela aqui entre o 9 e o 5. Então ele andou, gente, quantas casas decimais? Ele andou uma, que é o 6, duas, que é o 3 e 3, aqui que é o 5. Ele andou uma, duas, 3 casas decimais. Ele andou da direita para a esquerda, né? Da direita para a esquerda o sinal é positivo, né? Então ficou o que? 9,54 vezes 10 elevado a 3 joules. Essa é a resposta que está no livro de vocês. Olha, pegou a vírgula daqui, que está entre o 6 e o 7, colocou aqui entre o 9 e o 5, andou 3 números, 3 casas decimais, da direita para a esquerda. Nesse caso, o expoente vai ser positivo, então ele andou 3 casas positivas. Então o resultado aí, assim, esse 3, geralmente só se coloca 2 casas depois da vírgula, né? Aí ele colocou, esse 3 ele transformou ele em 4, ó. Ele transformou 3 em 4 por quê, gente? Porque o 6 é maior que 5 e quando o número que vem depois é maior que 5, a gente arredonda para coloca um número a mais, né? Então ficou aproximadamente 9,54 vezes 10 elevado a 3 joules, beleza? Está resolvido. Mais um comentáriozinho aí, ó. Na expressão acima, N é o número de mols. Não esqueçam disso, né? Do gás. R é a constante universal dos gases ideais. E T maiúsculo, é a temperatura média do gás dada em Kelvin. Sempre em Kelvin, beleza? Vamos aí, temperatura, questão 3, né? Sobre termodinâmica aí. Questão 3. Nós temos aí, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia, né? Que ela se dá em 3 grandezas, gente. Ela se dá em 3 grandezas, cuidado. Aí, se dá em 3 grandezas, tá bom? Quais são essas grandezas? Trabalho, calor, energia interna. Então a primeira lei da termodinâmica, ela se dá em 3 grandezas: trabalho, calor e energia interna. Quando um sistema físico fechado apresenta uma variação de energia interna nula, é correto afirmar que, opa, gente, variação de energia interna nula, ou seja, quando não existe a variação de energia interna. Olha, lá naquele ponto importante, nós vemos o seguinte, que quando a temperatura permanece constante, aí se não há variação de temperatura, não há variação de energia interna, ou seja, a energia interna é nula, no caso, né? Só mudou aqui, ficou nula, né? Então, se ela está nula, isso significa que não houve a variação de temperatura, porque para que a variação de energia interna de um sistema físico seja constante, é necessário que a sua temperatura permaneça constante, né? Então, para a temperatura permanecer constante, então nós vamos aqui, letra A,
Sua massa é constante, tem nada a ver com a massa. Seu volume é constante, também não, que é relacionado ao trabalho. Sua temperatura é constante, então marque a letra C, né? Porque se a variação de energia interna foi nula, ou seja, ela ficou constante. Se ela ficou constante, é porque a sua temperatura também está constante, beleza? Coloquei um comentário aí. Para que a variação de energia interna de um sistema físico seja constante, é necessário que a sua temperatura permaneça constante, tá bom? Beleza? Se não houver variação de temperatura, não existe variação de energia interna, ou seja, a variação de energia interna é nula. Tanto faz dizer que é constante, a variação de energia interna é constante, como dizer que ela é nula, como dizer que ela é zero, né? Importante que não há modificações na variação de energia interna. Se não houver variação na temperatura, não existirá variação da energia interna, tá bom? Vamos aí para a próxima questão. Questão 4. A questão 4, na realidade, ela é a questão 3 da página 122. Eu adaptei ela aqui para ficar aquela parte que nos interessa, né? Mas está igual que está no livro, né? Vamos lá, gente. Questão 13 da página 112. Que diz o seguinte: um gás ideal monoatômico é comprimido adiabaticamente. Opa, essa palavrinha aqui é palavrinha mágica, né? Transformação adiabática, né? Sofrendo uma variação de temperatura. Sabendo que o trabalho realizado sobre o gás foi de 22.680 joules. Determine. Olha, gente, o que temos que observar aqui nessa questão é o seguinte. Nós temos que observar o seguinte. Primeiro, o gás foi comprimido. Quando o gás é comprimido, o trabalho vai ter sinal negativo, compressão, né? Se o gás tivesse sido expandido na expansão, o sinal do trabalho seria positivo, né? Outra coisa, adiabaticamente, né, gente? Nas transformações adiabáticas, a quantidade de calor envolvida é zero, né? Então ele nos dá uma informação. Ó, esse valor aqui ele sofreu variação de temperatura, beleza, né? Então, sabendo que o trabalho realizado sobre o gás, ele deu um trabalho aqui, ó, 22.680. Ele não coloca o sinal, o trabalho é negativo. Era para ter um sinal de negativo aqui, ele não bota por quê? Nenhuma questão coloca isso, é negativo. Ele diz lá que o trabalho que o gás foi comprimido. Se o gás foi comprimido, houve a compressão, aqui vai, na realidade o valor do trabalho é menos 22.680 joules. Entendeu? Entenderam? Ele simplesmente não coloca o sinal de menos aqui. Por quê? Porque ele já disse que o gás foi comprimido. Então é para entender que o sinal aqui é negativo. Então vamos ver o que pede. Letra A. A quantidade de calor trocada nessa transformação. Ó, quantidade de calor trocada. Se a transformação é adiabática, adiabaticamente, né? Ele quer a quantidade de calor trocada nessa transformação. Letra A. Resposta. Sendo o processo adiabático, a quantidade de calor é igual a zero. 0 joules. Beleza? Transformações adiabáticas, em que os sistemas são isolados termicamente, né? A quantidade de calor é zero, igual a zero, ok? Letra B. Ele quer a variação de energia interna do gás, né, em joules, né? Beleza, em joules. Muito bem, a variação, quando você tem trabalho energia, e a variação de energia interna, a gente usa essa letra grega aqui chamada de delta, né? Que significa, o U significa energia interna, o delta significa variação. Então, variação de energia interna vai ser igual a quantidade de calor menos o trabalho, tá bom? Essa letrinha grega aqui, tal, né? Significa trabalho. Então, a variação de energia interna vai ser igual a quantidade de calor menos o trabalho. Como a transformação envolvida é adiabática, a variação de energia interna vai ser o seguinte: o trabalho, a quantidade de calor envolvida é zero, como coloquei lá, ó, quantidade que é zero, né? Menos esse menos da fórmula aqui e o menos do trabalho. Olha como é importante, ó, o menos do trabalho. Por que esse sinal de menos? Ó, lá não apareceu, ó, sinal de menos. É porque o gás foi comprimido. Quando o gás é comprimido, o sinal do trabalho é negativo, tá bom? Se o gás fosse expandido, ou tivesse sofrido uma expansão, o sinal do trabalho seria positivo. Então vai ficar aqui menos 22.680, que é o valor do trabalho, tá bom?
Então, o que acontece? Como aqui é zero, né? O resultado da variação de energia interna vai ser o mesmo valor do trabalho, né? Só que menos por menos vai ficar mais. Ó, gente, como é importante. Com certeza, se viesse a alternativa para marcar, viria esse valor aqui negativo e você ia marcar. Mas não, tem o menos da equação aqui, né, que é a quantidade de calor menos o trabalho, e tem o menos do valor do trabalho, porque o gás foi comprimido, tá bom? Então o trabalho é negativo. Então menos por menos, zero, né? Tem zero aqui, que é a quantidade de calor, transformação adiabática, né? Quantidade de calor é zero, menos por menos, mais. Então a variação de energia interna vai ser igual a 22.680 joules, beleza? Próxima questão. Próxima questão. Questão 5. Questão 5. Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de Carnot e recebe 500 joules de calor de uma fonte quente, Q1, né? Q1, fonte quente, né? As temperaturas das fontes térmicas são, as temperaturas, né? As temperaturas que é maior, aqui recebe, que é T1, e 300, que aqui que se refere à quantidade de calor que vai ser cedida para o meio externo, né? Para a fonte fria. Então, a temperatura maior, que é 500, temperatura menor 300 Kelvin, já está em Kelvin, beleza, né? Se viesse em Celsius, tinha que transformar. Então, essa 500 se refere à fonte quente, 300 se refere à fonte fria, respectivamente. O trabalho realizado pela máquina olha, gente, ele quer o trabalho realizado pela máquina, né? Ele está pedindo o trabalho realizado pela máquina nessa questão. Só que ele nos deu dados, né? Ele deu aqui, ele disse que a máquina funciona realizando um ciclo de Carnot e recebe calor. Ele recebeu calor 5.000 joules, né? E deu aqui as temperaturas. Gente, isso é ciclo de Carnot. Então eu encontro o rendimento, né? Eu tenho como encontrar o rendimento dessa máquina. Se eu tiver o rendimento, eu encontro o trabalho. Por isso nós vamos utilizar duas equações. Primeiro, a equação do rendimento utilizando o ciclo de Carnot. Aí depois vamos encontrar o trabalho utilizando o rendimento, tá bom? Então no ciclo de Carnot diz que o maior rendimento de uma máquina pode ser encontrado assim. Eta, né? Eta parece um N, mas o nome é uma letra grega chamada de eta, né? O rendimento que se refere ao rendimento, né? O rendimento vai ser igual a 1 menos a temperatura 2, né? Que é a temperatura 2, que é a temperatura menor, sobre a temperatura 1, que foi a temperatura da quantidade de calor recebida, que é a temperatura maior, né? Então, eu vou dizer aqui que o rendimento da máquina vai ser igual a 1, a temperatura ali menor foi 300, a maior foi 500, né? Posso dividir isso aqui, diminuir de 1, enfim. Mas vamos fazer o seguinte, rendimento vai ser igual, aqui, como eu tenho aqui, na realidade, duas equações aqui, tem 1 menos essa fração, né? Eu posso tirar o MMC para ficar no mesmo denominador. 500, que está aqui, que está abaixo aqui de 300, e tem 1 aqui, né? Então, o MMC aqui deles dois vai ser 500 mesmo, né? Eu faço assim, 500 dividido por 1, bem aqui embaixo, como se tivesse 1, dá 500. Uma vez 500, fica 500. Menos, né? 500 dividido por 500 dá 1. Uma vez 300, 300. Beleza? Mas aqui se você pode fazer direto a maior menos a menor dividido pela maior. Então, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Mas eu gosto de fazer isso, né? Eu coloco aqui o MMC, né? Encontro aqui, deixo ela no mesmo denominador, que é 500, né? E faço isso, 500 dividido por 1, né? É como se tivesse 1 aqui embaixo, vai dar 500. 500 vezes 1 vai dar 500 aqui, 500 dividido por 500 vai dar 1. Uma vez 300, 300. Então vai ficar 500 menos 300, né? E permanece o 500 aqui embaixo. Então o rendimento da máquina vai ser igual. 500 menos 300 vai ser igual a 200, né? 200 dividido por 500. Né? Posso cortar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo.
e dividir aqui, se você dividir 2 para 5, vai encontrar esse valor aqui, ó, 0,4. Encontrei o rendimento da máquina, gente. Se eu quisesse fosse o rendimento, eu multiplicava isso por 100 e achava em porcentagem, né? Mas eu quero é o trabalho, ele está pedindo aqui é o trabalho. Eu encontrei o rendimento porque os dados aqui na questão são suficientes pelo ciclo de Carnot para encontrar o rendimento. Eu encontrando o rendimento, tem como a gente encontrar o trabalho também, tá bom? Porque tem essa equaçãozinha aqui que diz assim, ó, que rendimento vai ser igual ao trabalho dividido pela quantidade de calor recebida, que é Q1, ok? Eu invertendo aqui o que é trabalho, ó, faço aqui os mesmos para os extremos, né? Trabalho vezes 1 fica trabalho, e N vezes a quantidade de calor recebida, que é Q1, N vezes Q1. Ó. Então o trabalho vai ser igual, quem é o rendimento? O rendimento foi o que nós encontramos aqui, ó. Rendimento aqui, ó, 0,4, vezes a quantidade de calor recebida, que ele deu lá, ó, 500, né? 500 não, desculpem, gente, 5.000 joules, né? 5.000 joules, ok? Então 0,4 vezes 5.000, né? Que foi a quantidade de calor que a máquina recebeu, nós vamos encontrar aqui um trabalho de 2.000 joules, beleza? 2.000 joules, olha, entendo, primeiro encontramos o rendimento, para depois de encontrar o rendimento, a gente encontrar o trabalho, tá bom? Então, está aí resolvida a quinta questão, beleza? Sexta questão, gente. Eu sempre gosto dessas questões que envolvem questões de Enem, tá bom? Porque, com certeza, essas questões elas irão ser sempre cobradas, elas vão ser sempre cobradas no Enem. De maneira diferente. O que importa é que você entenda, porque geralmente elas aparecem, tá bom? E é para isso que a gente tem que entender elas. Questão 6. Na questão 6, diz assim: um motor só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível, é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o motor funciona, parte da energia convertida, né, ou transformada na combustão, não pode ser utilizada para a relação de trabalhos, para fazer o carro andar, né? Termina esquentando o carro, termina o motor, né? E termina perdendo parte dessa energia. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma, né? Que há vazamento da energia em outra forma, tá bom? Então, de acordo com o texto, as transformações de energia ocorrem durante o funcionamento do motor, são decorrentes de né? De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de. Muito bem, gente. Quando se produz energia devido à combustão do motor, essa energia parte é utilizada para fazer o veículo andar e parte é perdida para o ambiente, né? Então, nessa questão aí, ela nos deixa claro, gente, que a conversão integral do calor em trabalho é impossível de acordo com o segundo princípio da termodinâmica. Ou seja, jamais a energia que o carro que se produz, ele vai utilizar toda, ele vai perder parte dela, né? Nenhum motor, nenhuma máquina térmica tem um rendimento de 100%, quer dizer, utilizar toda a energia que produz, beleza? Então vamos ver aqui o que ele nos quer aqui, o que ele quer que a gente entenda, né? Vou localizar minha caneta, perdi ela, está aqui. Vamos lá. De acordo, está aqui a caneta. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de liberação de calor dentro do motor ser impossível, não tem nada a ver. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável, não tem nada a ver também. Então, a conversão integral de calor em trabalho ser impossível, gente. É isso que o segundo princípio, a segunda lei da termodinâmica diz. Que a conversão integral de calor em trabalho é impossível, tá bom? Então, você gera calor, parte daquele calor vai ser utilizado em forma de trabalho, parte vai ser perdida, vai ser cedida para o meio, né, para a fonte fria. E jamais uma máquina vai ter um rendimento, vai se aproveitar tudo aquilo que ela produz. Sempre vai haver perda de energia, tá bom?
Então marquem aí a alternativa C, né? Que diz que de acordo com o segundo princípio da termodinâmica ou a segunda lei da termodinâmica, a conversão integral de calor em trabalho é impossível, ser impossível, tá bom? Vamos para a próxima, questão 7, também do Enem. Questão 7. Aumentar. Perdi a caneta de novo aqui. Vou tentar localizar ela aqui, onde é que ela está. Opa, encontrei, está aqui. Aumentar a eficiência na queima de combustível dos motores a combustão e reduzir suas emissões de poluentes é a meta de qualquer fabricante de motores, né? É também o foco de uma pesquisa brasileira que envolve experimento com plasma. Ó, gente, experimento com plasma, quarto estado da matéria. Parece estranho, né? Quarto estado da matéria. E que está presente no processo de ignição. A interação da faísca emitida pela vela na ignição com a molécula de combustível gera o plasma. Falando muito de plasma aqui, né? Que provoca a explosão liberadora de energia, que por sua vez faz o motor funcionar. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como um fator limitante, né? A utilização do plasma, gente, é justamente para tentar melhorar o aproveitamento dos motores, né? O plasma, gente, para que vocês fiquem sabendo o que é, o plasma ele é considerado o quarto estado da matéria. No nosso livro nem cita plasma, né? Mas ele é considerado o quarto estado da matéria, né? Para ter uma ideia da dimensão do plasma, 99% da matéria do universo é constituída de plasma, né? Interessante, né? Mas na educação nossa brasileira pouco se fala em plasma. Nós aprendemos que os estados, né, os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso, né? O que é o plasma, gente? O plasma é quando a substância está no estado gasoso e você superaquece aquele estado gasoso, né? De forma que os elétrons eles se soltem do núcleo, tá bom? Então quando isso acontece, aquela matéria torna-se plasma, né? É o quarto estado da matéria. Por exemplo, o Sol é constituído de plasma, né? Muito bem, mas isso aí é outro assunto. Eu parei para falar um pouco sobre o plasma, que deveria nos nossos livros dar mais importância ao plasma, tá bom? Mas a gente fala muito sobre os três, né? E aí esquecem do plasma. Mas vamos em frente. No entanto, gente, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante. É claro, gente, é que nenhuma máquina ela tem rendimento de 100%. Vamos só ver qual é a questão, né, e marcar, né? Porque nenhuma máquina térmica hoje ela vai produzir toda a energia que ela vai conseguir usufruir de toda a energia que ela produz. Ela vai perder parte dessa energia, né? Mesmo que se use o plasma, né? O plasma, para ter uma ideia, ele é condutor de eletricidade, né? O plasma ele é melhor condutor, né, do que o cobre, por exemplo. Mas mesmo assim não sei. Mas atualmente nas máquinas térmicas a energia que se produz ela não é utilizada integralmente, tá bom? Ela é perdida parte delas, né? Então, conforme a segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica consegue transformar integralmente a energia consumida em trabalho aproveitável. Há sempre uma perda de energia nesta conversão, o que impossibilita atingir o ideal, né, que é um rendimento de 100%, tá bom? Nunca a máquina vai... nos nossos dias, uma máquina não consegue ter um rendimento de 100% da energia que ela produz, do calor que ela produz. Então vamos tentar localizar aqui a questão. Então para que haja um bom rendimento, vamos lá. No entanto, a busca da eficiência referenciada no texto apresenta como fator limitante o tipo de combustível, nada a ver. Um dos princípios da termodinâmica, segundo o qual o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal. O ideal é atingir 100%, né? Então, alternativa B, marquem a alternativa B.
Esse princípio aqui é a segunda lei da termodinâmica, que diz que, segundo o qual, o rendimento de uma máquina térmica nunca atinge o ideal, ou seja, nunca atinge o aproveitamento de 100% do que se produz, tá bom? Aí temos as outras alternativas, o funcionamento do ciclo de todos os motores, não é isso, né? As forças de atrito, não tem nada a ver. A temperatura que eles trabalham, também não. Para atingir o plasma, né? Pois é, aqui embaixo até que tu falou bem do plasma, né? A temperatura que eles trabalham, né? Para atingir o plasma é necessário uma temperatura maior que a fusão do aço, né? Bem, está falando de plasma e não de rendimento de máquina, né? Muito bem, então vamos aí passar para a próxima, né? Eu acho que é a última. Nossa questão 8, na realidade é a questão 15 da página 115. Agora essa questão aqui, gente, ela vai calcular só o rendimento, né? Naquela lá nós calculamos o rendimento para poder encontrar o trabalho, né? Que estão relacionados, né? Já nessa, está querendo só o rendimento. Para isso ele diz o seguinte: um motor recebe em cada ciclo, recebeu aqui em calorias, 240 calorias de uma fonte quente e rejeita 180 para uma fonte fria. Então, recebeu 240 se refere a Q1, 180 se refere a Q2, né? É o que recebeu da fonte quente e o que rejeitou para a fonte fria, né? Calcule o rendimento desse motor. Bom, rendimento representado pela letra eta aqui, né? Letra grega eta. Rendimento vai ser igual ao trabalho, representado também pela letra grega tal, dividido pela quantidade de calor recebida, no caso 240, né? Rendimento, gente, eu posso calcular assim, ó, posso pegar a quantidade 1 menos a quantidade de calor 2 e dividir pela quantidade de calor 1, ou seja, quantidade de calor recebida menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria dividido pela quantidade de calor recebida, né? Então o rendimento vai ser igual, quem é Q1, a quantidade de calor recebida, 240, menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, 180, dividido pela quantidade de calor recebida, 240. 240 menos 180 vai ficar 60, dividido por 240. Corta o zero cima com o zero embaixo, né? Vai ficar 6 dividido por 24. Quando você dividir 6 por 24, nós vamos ter um rendimento de 0,25, né? Só que no livro de vocês aí, esse rendimento está em forma de porcentagem, né? O rendimento é esse, 0,25. O rendimento, gente, nunca o rendimento de uma máquina térmica nunca vai ser igual a 1. Uma máquina térmica, uma máquina real, a não ser fictícia. O rendimento ideal seria 100%. Quando você dividir isso aqui, ia ficar igual a 1, né? Mas nunca vai ser igual a 1, né? O rendimento sempre vai ser um número menor do que 1. Aí se você quer saber em forma de porcentagem, aí você multiplica o resultado por 100, ó. 0,25 vezes 100 vai ser 25%. Então o rendimento da máquina é 25%, beleza? O rendimento aí desse motor. Muito bem, questão 8, e não temos mais questão, né? Beleza? Gente, um abraço, obrigado aí a todos, estudem, assistam as videoaulas que eu postei aí durante o mês, né? Estou postando aí para vocês na nossa plataforma e façam uma atividade avaliativa para que a gente possa entender esse conteúdo, se preparar. Tem Enem aí que ficou para o próximo ano, mas a gente já tem que pensar, né? E o mais, a gente ter cuidado. Não sei se esse ano vai ser possível a gente voltar a ter aulas presenciais, mas se isso acontecer, vamos estar na escola, se Deus quiser, né? Assistindo aula, debatendo e vendo esses conteúdos, tá bom? E mais, tchau a todos e fiquem com Deus. Um abraço.